A CPI da pandemia ouviu nesta terça-feira a advogada Bruna Morato, representante dos médicos que elaboraram um dossiê contra a Prevent Senior. As denúncias apresentadas repercutiram entre as entidades ligadas à saúde, ao meio científico. Uma nota em repúdio foi assinada pela Sociedade Brasileira de Bioética, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, Rede Unida, Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia, Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares, Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade e Programa de Pós-Graduação em Bioética da PUC do Paraná. E a gente vai falar justamente com uma das integrantes das entidades que assinaram aqui essa nota em repúdio, que é a Lúcia Souto, médica sanitarista, pesquisadora da Fiocruz, presidenta do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, o CEBS, que assinou a nota. Olá, Lúcia, bom dia. Prazer em recebê-la. Bom dia, Marilu. Momento difícil, cada vez mais estarrecedor, esse que nós estamos vivendo, né, Marilu? Sem dúvida, Lúcia, eu estou chocada até agora, realmente, essa CPI de ontem, né, essa sessão de ontem, eu acho que foi um show de horrores mesmo, né? Uma série de irregularidades, né, que foram apresentadas pela advogada Bruna Morato, envolvendo a Prevent Senior, e a nota justamente, né, de repúdio que vocês assinaram cita a falta de ética em prescrições médicas, a realização de pesquisas sem aprovação ética, as situações de quebra de sigilo de dados de pacientes e também manipulação de dados em atestados de óbito, né? Você acompanhou a CPI, né, como eu, e realmente eu acho que foi a sessão mais chocante. Na minha opinião, foi uma sessão chocante demais. Os próprios senadores chegaram a dizer que esse depoimento foi o que causou o maior impacto entre eles. Claro que a gente está falando aqui daqueles parlamentares, né, que estão querendo a verdade dos fatos. Agora, para começar, Lúcia, a sua impressão, né? Você já deu aí, logo no início, no seu bom dia, você já deu a impressão realmente que está realmente chocada também, né, Lúcia? Foi realmente impactante essa sessão de ontem, antes da gente entrar em detalhes aí com a nota? Olha, foi extremamente impactante, porque apesar de nós já estarmos cientes de que esse horror e esses horrores todos estavam ocorrendo, mas eu acho que foi impactante no sentido de que se tornou visível para a esmagadora maioria da população brasileira, a ponto de calar muitos senadores que o tempo inteiro faziam um jogo de cena na CPI, mas que ontem, diante de tanta contundência, de tantos fatos realmente estarrecedores, foram calados. Então, realmente, foi uma sessão da CPI impactante. Nós, das entidades da saúde coletiva e outras entidades que se somaram a nós nessa nota de repúdio, né, já chamamos a atenção para uma série de irregularidades. Primeiro, e a advogada também, a Bruna Moretti, né, ela colocou dados importantes ali. Primeiro, esse argumento, né, que ao longo do processo da pandemia sempre foi colocado pelo Conselho Federal de Medicina, que era a autonomia dos médicos. Nesse caso, a gente tem duas dimensões que nós colocamos na nota de repúdio, que a autonomia do médico é para fazer o bem ao seu paciente. Quando nós nos formamos como médicas e médicos, nós fazemos o juramento de Hipócrates, que sempre dizia, e nós colocamos isso na nota, quando você vai atender um paciente, entra na casa de um paciente, você entra para fazer o bem a esse paciente. Você não pode, não está autorizado, isso não é autonomia, de você prescrever medicamentos que não são cientificamente comprovados e que, portanto, e no caso desse kit Covid, é claramente comprovado de que fazem mal e conduzem à morte o paciente. Então, isso é verdadeiramente inadmissível, né? Essa questão de colocar a questão da autonomia nessa coisa que o médico faz o que quer. Não, não faz o que quer. O médico faz para o bem-estar do seu paciente, isso é fundamental para proteger a vida, recuperar a saúde daquele paciente, jamais para conduzir o seu paciente com medicamentos não autorizados e que
conduzem e conduziram efetivamente à morte aqueles pacientes. Segundo, nessa dimensão da ética e da autonomia, você vê também que a Bruna Moretti, ela mostrou lá que não havia autonomia nenhuma, que os médicos eles eram obrigados a prescrever o kit Covid que vinha embalado, lacrado, e que era obrigatório o uso daquele medicamento. Então, essa farsa que o Conselho Federal de Medicina desenvolveu no Brasil e que foi sustentada pelo presidente da República na ONU, ele disse que tudo o que ele fez foi porque o Conselho Federal de Medicina apregoou essa situação, né? Então é tudo muito grave, sabe, Marilu? E também outra dimensão que nós colocamos na nossa nota é a questão de que você tem, nesse momento todo, essas prescrições e também os dados manipulados do atestado de óbito. Isso é muito grave. Nós vimos que até um diretor dessa clínica que estava com Covid, foi internado numa unidade de cardiologia, podendo contaminar todo mundo. Que gente é essa? Irresponsável. Outra coisa chocante na CPI, que para muitos de nós se tornou a frase do ano, entendeu? Óbito também é alta. Quer dizer, então, essas pessoas, elas estão mostrando para o Brasil como é grave você transformar a saúde, a medicina num negócio, e até vou citar um sanitarista chamado Carlos Gentili de Mello, que no período do INAMPS, antes até de construirmos o SUS e a saúde como direito universal, havia uma forma de pagamento que era a autorização de internação hospitalar. E ele dizia que aquilo era um fator incontrolável de corrupção e que era o mesmo que pagar bombeiros por incêndio apagado. Nós estamos assistindo isso, quer dizer, essas pessoas não têm medidas, não têm nenhum limite e muitos erros foram cometidos e que nós precisamos apurar. Primeiro, o Conselho Federal de Medicina... Alô? Só um minutinho, acho que virou a sua câmera. Vamos ver se você consegue revirar. Você está agora sim, vamos ver. Agora vamos aguardar só um aqui. Minuto, só um minuto. Tá legal, tá legal. Vamos ver aqui. Agora sim, agora sim. Desculpa, te interrompi. Entrou uma ligação e acaba atrapalhando tudo. Então, essa questão do Conselho Federal de Medicina é algo que nós vamos ter que enfrentar. Não é possível ter um Conselho Federal de Medicina que deliberadamente apregoa contra a ciência, que deliberadamente sustenta esse tipo de práticas da Prevent Senior. Então, isso é um dado fundamental e há um movimento já em curso na sociedade brasileira para que a direção do Conselho Federal de Medicina renuncie imediatamente. Eles não estão, entendeu, à altura de representar. Sabemos que há muitos problemas na categoria médica, mas o Conselho Federal de Medicina extrapolou todos esses limites. Então, há uma voz geral pela renúncia da direção do Conselho Federal de Medicina. Outra questão importante é como as secretarias estaduais de saúde de São Paulo, tanto a estadual quanto a municipal, não observaram isso. Você, para ter autorização para abrir um estabelecimento de saúde, você tem que passar por uma série de autorizações do município, do estado, aonde estavam essas autoridades sanitárias que não perceberam essa situação. Isso é outra questão que deixa todo mundo muito inseguro. Nós precisamos que autoridades sanitárias protejam a saúde da população. Isso não ocorreu. A terceira questão, que eu acho também importante, é a ANS. A Agência Nacional de Saúde, ela tinha obrigação de estar acompanhando isso. E tem a obrigação hoje de intervir na Prevent Senior. Intervir porque são 500 mil pessoas associadas desse plano, né, desse grupo, e essas pessoas não podem pagar o pato, digamos assim, por esses crimes que essa direção cometeu. Então a ANS precisa intervir e achar uma saída, porque tudo isso está legalmente previsto. Então não tem nada de extraordinário a gente exigir que a ANS se posicione de uma maneira rápida e efetiva para, inclusive, assegurar os direitos contratados dessas 500 mil pessoas que estavam
nessa clínica, né? nesse plano. E outra questão, Marilu, que eu acho importante, é que a saúde realmente não pode ser mercadoria. Isso deixou claro. Eu, inclusive, tive uma lastimável experiência na década de 90, quando houve a morte dos idosos na Clínica Santa Genoveva, no Rio de Janeiro. Eu presidi uma comissão parlamentar de inquérito naquele momento. E eram 102 idosos que morreram em 2 meses e 10 dias, com uma associação de benzodiazepínico e haloperidol, que deixava esses pacientes dopados, e eles morreram desidratados e desnutridos. Isso é uma história que se repete agora com a Prevent Senior. Quer dizer, então nós não podemos deixar esse tipo de experimento nazista, entendeu, que ocorreu lá, ser uma regra que seja banalizada, que seja tolerada, porque as pessoas têm o direito de ter um atendimento de qualidade, as famílias têm o direito de receber informações de qualidade. Por exemplo, qualquer pesquisa que é feita, a pessoa tem que fazer uma autorização, um termo de autorização esclarecido. Esses pacientes, e eu acho que até a doutora Bruna, ela ressaltou isso, são um grupo de idosos muito, às vezes, fragilizados naquele momento de doença, então reconhece naquele médico uma esperança. Isso é natural, entendeu? Quer dizer, então a relação ali era muito assimétrica. Quer dizer, essas pessoas não só não tinham informações de qualidade, nem as suas famílias foram alertadas para nada. Quer dizer, então, isso é um crime, entendeu? Contra a vida das pessoas. A gente sabe que o número de óbitos ali foi muito maior entre as pessoas que tomaram o kit Covid do que os que não tomaram. Então, são dados muito densos, muito consistentes e que exigem um posicionamento. A CPI ficou chocada, nós vimos isso, vários senadores estarrecidos e muitos comentando que foi a mais impactante sessão da CPI. Então, realmente, estamos diante de um gravíssimo problema e só para colocar mais um, a gente viu ontem a relação da direção da clínica com aquela equipe que assessorava o presidente da República. Todo aquele grupo, a doutora Anise, aquele outro infectologista, quer dizer, era ali realmente algo organizado por este governo. Mais uma vez, até aquela expressão que muitos achavam que era exagerada, do genocídio, não é. Nós estamos vendo que era um projeto realmente de fazer as pessoas falsamente terem uma esperança. Ela usou isso, a doutora Bruna, ela dizia o que eles estavam querendo, e o Ministério da Economia exigia que não poderíamos evitar aglomerações, a economia não pode parar, essa falsa contradição que desde o início nós colocamos, isso é falso. Os países que enfrentaram e fizeram uma boa gestão da pandemia tiveram resultados até na economia muito melhores. Então, aqui o que ocorreu? O Ministério da Economia intervir dessa maneira e colocar esse kit Covid como uma falsa esperança, uma mentira para a sociedade brasileira, uma mentira grave, porque levou à morte milhares de pessoas. Quer dizer, então é uma situação que você vê os resultados desse governo que está pregando e destruindo vidas da sociedade brasileira. A gente sabe que E outro dado que está também assustando nesse momento é que, como eles preencheram os atestados de óbito sem a causa real, omitiram essa causa real, isso, Marilu, tem consequências inúmeras para o planejamento de um país sobre a sua saúde. Porque você não consegue lidar com a realidade tal como ela é. Você fica com dados, a gente já sabia que havia uma subnotificação. Agora nós estamos com uma prova de que é mais do que subnotificação. É uma enganar, entendeu? Um sistema de informações onde você, a partir dele, vai fazer o seu planejamento, a sua organização, a sua forma de agir no país. Então, é uma série de dados que foram mostrados ontem na CPI, gravíssimos, e que estão a requerer medidas assim, tão à altura dos fatos que são muito graves. Exato. Realmente você pontuou assim, de uma forma competentíssima, Lúcia, toda a CPI, eu coloquei todos os pontos aqui, você abordou
praticamente quase a totalidade, e eu vou acrescentar aqui mais um, em relação ao fato de enfermeiros e médicos trabalharem contaminados com a Covid. Quer dizer, isso também é um fato realmente gravíssimo, né, Lúcia? É um círculo de horrores, né? Porque a gente está vendo ali você expor não só os pacientes, as famílias, os próprios profissionais de saúde que têm não só o direito de preservar a sua vida e a sua saúde, mas também você sabe que em contextos de pandemia, qualquer tipo de pessoa que esteja circulando doente, ela está também promovendo a distribuição desse vírus, promovendo o aumento da contaminação da sociedade brasileira. Quer dizer, é tudo muito grave. Quer dizer, os profissionais, além de não serem respeitados no seu exercício profissional, porque nós vimos, como ela comentou, que era obrigatório, entendeu, você fazer o uso do kit Covid, mas como eram também explorados numa condição do exercício da sua atividade profissional, quase que como um trabalho escravo, eu diria. Entendeu? Um paciente, uma pessoa que naquele momento, para além de profissional, ela era um paciente. Estava com o vírus, estava doente. Essa pessoa tem o direito trabalhista de estar usufruindo e protegendo a sua vida e a sua saúde e também não aglomerando, não contagiando outras pessoas. Imagina que dilema ético essas profissionais da enfermagem estavam vivendo. Elas sabiam, porque elas são profissionais de saúde, sabiam o risco delas próprias e o risco que elas estavam expondo outras pessoas. E, no entanto, olha só que situação grave, foram coagidas. Isso é mais do que assédio moral. Isso é uma coação gravíssima que também, até do ponto de vista trabalhista, também teremos que ter medidas do Ministério Público do Trabalho, de outras iniciativas que possam coibir esse tipo de prática que é realmente estarrecedora. Exato. E, Lúcia, chegou um momento em que o presidente da comissão, né, da CPI, Omar Aziz, ele fez uma indagação e você que é médica, enfim, que tem todo esse conhecimento e sensibilidade para poder nos responder. Ela respondeu, né, a advogada Bruna Morato respondeu, mas em relação a essa questão do Aziz, ele disse o seguinte: por que que os médicos não denunciaram todas essas questões à época, né? Enfim, quando estava ocorrendo esse tipo de situação. Enfim, como é que você também vê, né, esse fato de não ter sido denunciado na época? Olha, eu acho, Marilu, que isso está num contexto de uma crise ética gravíssima na corporação médica. Entendeu? Eu acho que a corporação médica, não estou responsabilizando esses médicos que estavam lá. Mas você veja, você tem um Conselho Federal de Medicina que está o tempo inteiro, desde o início, reincidindo nesse tipo de informação, apoiando o uso do kit Covid, da cloroquina, da ivermectina, medicamentos que não têm nenhuma eficácia. Então, isso já é um ponto. Agora, por que eles não denunciaram? Várias hipóteses a gente pode imaginar. Uma delas, a própria Bruna colocou lá, que é a penalização deles, entendeu? Para caso não poderiam dar plantão, não poderiam isso, quer dizer, havia uma série de regras ali onde você criava um ambiente totalitário, entendeu? Onde parece até aquelas organizações, eu vou até usar uma expressão forte, aquelas organizações mafiosas que impõem um silêncio, entendeu? Nós vimos também que o escritório dela foi devastado, quer dizer, onde ela trabalha, né? Quer dizer, são grupos assim extremamente violentos. Eu acho que é uma violência enorme contra esses profissionais também, porque imagino que dentro desse grupo de profissionais, muitos quereriam ter se manifestado. Talvez não tivessem tido o apoio necessário, alguma coisa que eu não sei, e muitos de nós queremos até saber por que é que eles não se manifestaram. Entendeu? Essa é uma pergunta que não quer calar. Quer dizer, profissionais
médicos que estavam sendo obrigados a usar um tratamento do qual eles já sabiam que não funcionava, e mesmo assim prevaleceu a tal da lei do silêncio, né? Quer dizer, por quê? Essa pergunta, não temos elementos para respondê-las integralmente. Temos sugestões. Por exemplo, uma delas é você estar num contexto brasileiro de grande violência contra a população brasileira, um Conselho Federal de Medicina agindo dessa maneira, a Agência Nacional de Saúde omissa, as secretarias de saúde sem nada a fazer, nem a estadual e nem a municipal. Quer dizer, aonde eles poderiam ancorar, entendeu, a sua decisão de se manifestar? Isso pode ser uma hipótese, mas é apenas uma hipótese. Mas, sobretudo, eu acho que é a expressão de como essa violência institucional ela causa danos à vida das pessoas. Isso é que é o mais importante. É um grande alerta para os médicos no Brasil inteiro, médicas e médicos. E por isso essa nota de repúdio nossa, ela foi assinada, além das nossas entidades da saúde coletiva, pela Associação Nacional de Médicas e Médicos Populares, pela Associação de Médicas e Médicos pela Democracia, e também esse movimento que eu coloquei no início da nossa conversa, que cresce com relação à renúncia da direção do Conselho Federal de Medicina, uma intervenção da ANS na CLIP, para a gente criar um ambiente que possa destapar essa pressão, entendeu, que está sobre o exercício desses profissionais e que possam ter uma liberdade para fazer o seu exercício de uma forma ética, de uma forma onde realmente prevaleça o juramento de Hipócrates. Eu quero fazer o bem do meu paciente, eu estou aqui para isso e quero que o meu exercício profissional seja compatível da proteção da vida, da recuperação da vida dos meus pacientes e não da condução desses pacientes à morte. Então, precisamos criar um outro ambiente no país para que esse tipo de postura não seja tão massacrada e tão asfixiada. Eu acho que esse é uma asfixia que impediu ou ajudou que esses médicos tivessem essa dificuldade. Mas são hipóteses. Mas, de qualquer maneira, uma coisa não é hipótese. Esse contexto que nós estamos vivendo no Brasil favorece essa cadeia de negligências e omissões que acabam conduzindo a essa tragédia que é a maior calamidade da história do Brasil. Lúcia, eu queria conversar com você mais ainda. Esse tema não vai se esgotar nessa entrevista. A gente vai voltar em outra oportunidade para a gente continuar, porque tem aqui um gancho do Bruno Daniel Moraes, o internauta, dizendo que o SUS, mais uma vez, se demonstra ainda mais necessário, tem que dar um fim nessas máfias da saúde particular e investir em saúde pública para todos. Eu vou deixar esse tema para a nossa próxima conversa, porque o nosso jornal... Mas só acabar com essa fala do Bruno, né? Dizendo que nós estamos hoje batalhando pelo SUS 100% público. Muito bem, é isso mesmo, Lúcia. Um beijo para você, muito obrigada, querida, pela sua lucidez, pela sua competência, pela sua coragem, viu? Um grande abraço, muito obrigada, viu, por suas palavras muito importantes hoje. Um forte abraço. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.